Hoje o doutor Leandro Teles está com a gente. Vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo. E o que é só uma mania, né? Porque tem diferença, né? Tem diferença. E bem grande. O toque é uma doença, né? É uma doença. Esse tema foi um fantástico tema, né? Parabenizar mais uma vez a produção quando me passou toque e mania. Depois que eu anunciei o tema, choveu muita dúvidas, gente perguntas. Muita gente tem dúvida, porque todo mundo tem uma esquisitice, né? Ainda bem, né? Ninguém é normal. Mas agora, qual que é o limite entre a doença psiquiátrica toque e simplesmente mania, um hábito, uma crença, né? Uma coisa religiosa, né? Uma esquisitice que é pessoal sua, né? E o que a gente tem que fazer para a gente saber em qual categoria a gente se encaixa? O que o toque faz? Ele limita a vida da gente? O toque é um transtorno obsessivo compulsivo. Você tem pensamentos intrusivos, obsessivos, então surgem pensamentos na sua mente que você não quer ter. Isso te traz sofrimento, angústia, medo. Com o tempo você pode começar a ter alguns comportamentos para aliviar esse pensamento. Aí você pode ficar escravo de alguns rituais. Essas manias são muito intensas. Agora, onde nasce a doença? No impacto na sua vida. Se você tem alguma mania esquisita que não te atrapalha a rotina, que não te causa sofrimento psicológico, não te faz perder tempo, não te leva à frustração, depressão, angústia, isso não é um problema. Então, o toque nasce do impacto na qualidade de vida. Então, mania todo mundo tem. Toque, alguns têm. E super comum. 2% da população tem toque. Então a gente está falando de mais de 4 milhões só no Brasil. Muita gente. É muita gente com toque. Agora, mania, 100% tem. Você deve ter alguma esquisitice aí pra contar pra gente? Tenho várias. Algumas são publicáveis? Não, são todas publicáveis, que eu conto, é mais fácil. Ó, esquisitices minhas. Eu outro dia abri minha bolsa, ainda virei no canal do YouTube e mostrei. Um monte de cacareca que a gente carrega sem função. Mas acho que tem umas piores. Sabe aquelas manias que a gente tem de guardar tecidinho, pedaço de tecidinho, para um dia a gente precisar? Isso é uma mania bem besta, né? Isso é uma mania. Então, sempre que você tem um comportamento que não tem uma justificação consciente, isso pode ser interpretado como uma mania. É um comportamento meio vazio, ritualístico, repetitivo. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Às vezes tem uma questão de crença, de cultura, algo contemporâneo. Então, a gente tem que negócio de virar o chinelo, ou então, dar 3 pulinhos quando encontra alguma coisa. Verificar as portas das janelas de casa. Eu não tenho isso porque a gente às vezes até esquece de dormir com a janela aberta. Exatamente. Agora, tem pessoas que são mais tensas e menos tensas. Agora, toque não é isso. Toque é uma doença. A pessoa fica incapacitada. Tipo aquele filme. Lembra aquele filme que o cara pisava, não podia pisar na linha. Exatamente. É Melhor Impossível. Melhor Impossível. É um dos filmes que abordou o toque. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, a gente achava que o toque era raro. 0,05% da população. Mas, na verdade, o que se tinha é que as pessoas não falavam sobre o que sentiam. As pessoas se sentem tão, às vezes, intimidadas com pensamento esquisito. Nossa, se eu pisar no lugar errado, alguém pode morrer. Nossa, se eu não lavar a mão, eu posso ter uma doença. A pessoa vivia com aquilo dentro dela. Hoje em dia, a gente sabe que é muito, muito comum. Então, a cada 50 adultos, um tem toque. De forma relevante. Atrapalha o estudo, atrapalha a vida entre o casal, pode levar até a separação de alguns casais. Então, o toque nasce do impacto. É uma doença séria. A OMS classificou entre as 10 doenças mais incapacitantes da medicina. Entre as 10 mais incapacitantes está o transtorno obsessivo compulsivo. Agora, para você entender direitinho o que é mito, o que é verdade, o que é real e o que não é nessa história, a gente tem aqui os nossos mitos e verdades. Nossa, essa foto. Legal. Como todo transtorno psiquiátrico, o toque é mais comum entre as mulheres. Porque as mulheres, na verdade, não, isso aqui é um mito, tá? Ah, bom. Mas esse mito nasce do quê? Porque realmente, ansiedade, depressão, parece que as mulheres têm mais, né? Quadros de ansiedade, TAG, pânico. Agora, o toque não. O toque ele é igual. Tanto homem como mulheres têm toque. E, na verdade, homens têm até de forma mais precoce. É mais comum em crianças, por exemplo, o toque no menino do que na menina. Às vezes associado com tics vocálicos, tiques ou com ansiedade de outra natureza. O menino às vezes começa com 9, 10, 11 anos, um quadro já de algumas ideias intrusivas, alguns comportamentos repetidos. Na mulher, geralmente mais no fim da adolescência. Mas pode acontecer em qualquer idade, acontece no rico, no pobre, é uma doença democrática. Acontece em todas as culturas, tem toque na África, na Ásia, todas as religiões, apesar que tem algumas que acabam valorizando um pouquinho mais os ritos e podem exacerbar a manifestação da hiperreligiosidade. Então o toque é democrático, igualmente distribuído entre homens e mulheres, mas até mais precoce nos homens. Mas a hereditariedade conta? Muito importante. O toque é uma das doenças mais biológicas. Às vezes fala assim, a pessoa tem toque porque ela aprendeu a ser assim, ela copiou alguém. Não. É uma das doenças que mais aproxima o neurologista do psiquiatra. É uma doença do cérebro. Inclusive, hoje em dia, a gente tem exames sofisticados em pesquisa, como a tomografia por emissão de póstolo, que a gente chama de PET,
como a gente tem a ressonância funcional, que mostra que o cérebro está alterado. Surge pensamentos intrusivos. Sabe o que parece, Kátia? Aqueles pop-ups, está na internet, navegando, que vai abrindo de repente vem alguma coisa intrusiva na sua tela. Uma propaganda. Mesma coisa, a pessoa tem um pensamento que ele sabe que não é real, ele não acredita, mas aquilo gera um desespero tão grande. Mesmo ele sabendo que é irreal? Mesmo sabendo que é real. Então, se eu não tomar essa atitude, não ter esse comportamento, ou se eu não evitar esse comportamento, aquela compulsão negativa, Roberto Carlos que fala, eu saio por uma porta, eu tenho que entrar e sair para a mesma porta. Não usa marrom. Eu não posso usar uma roupa de cor marrom. Então, surge um pensamento desancorado da crítica, que eu sei que é irreal, mas eu não consigo vencê-lo. Eu sou dominado pelo pensamento, isso me gera uma angústia. Eu faço atitude, mas eu não faço por racionalidade, eu faço por compulsão. Isso me alivia. Eu fico tranquilo quando eu vou lá, checo a porta pela 40ª vez. Ixi. Eu fico tranquilo quando eu lavo a mão. Só que isso não é sustentado. Isso dura pouco tempo. Logo depois eu me frustro. Pô, mas eu sou uma pessoa tão esperta, por que eu vou ter que lavar tanto a mão, checar tanta porta? Isso me gera mais angústia. E aí eu volto a repetir o ciclo. Quer dizer, um alimenta o outro, né? É um ciclo vicioso, é um looping. A gente sabe hoje que isso acontece numa região específica do cérebro, lobo frontal. Isso influencia o funcionamento de algumas substâncias, como serotonina e dopamina. A gente sabe hoje que o risco de quem tem história familiar é muito maior. Gêmeos idênticos têm uma taxa de 70% de similaridade em toque. É uma doença do cérebro, não é uma doença cultural. Sempre existiu. Tem descrição de 300 anos atrás de pessoas que já tinham o diagnóstico de toque, só que não existia ainda o diagnóstico, né? Temos mais um? Olha lá, a causa do toque são comportamentos incentivados na infância, como você disse. Não. Mito. Às vezes você pode ter até assim, a expressão do toque pode ter a ver com alguma coisa que a pessoa foi exposta. Por que uma pessoa lava a mão várias vezes e outra checa uma porta? Por que uma pessoa alinha e outra tem, na verdade, uma compulsão por limpeza? Por que alguém arranca cabelo ou sobrancelha e o outro tem uma anorexia? Na verdade, o comportamento compulsivo, ele varia de pessoa para pessoa. Então pode até ter uma questão cultural aí. Por que alguém é hiperreligioso, outro hipersexualizado? Agora, a manifestação do pensamento intrusivo e do comportamento cíclico, essa não depende do ensinamento. Por isso que não dá para culpar os pais. Como a gente sempre repete aqui, muitas das doenças psiquiátricas têm determinantes outros. Doenças complexas têm causas complexas. Genética, biologia e histórico de vida. Nunca só o histórico de vida. Então, é um grande mito essa história. Vamos ver mais um? Pessoas com toque conseguem conter em partes seus sintomas. Se controla? O que você acha? Eu acho que não se controla. Então, em algum grau, controla. Mas quando a pessoa está naquele ciclo que está super alimentada, se a pessoa está grave, está descompensada, está ansiosa, ela não controla. Mas é comum, às vezes a pessoa fala assim, nossa, é estranho. Na escola, ele não tem esse comportamento. Em casa ele tem. No trabalho, parece que ele é um cara praticamente normal. E fora, então a pessoa com toque, ela consegue ter algum grau de controle. Ele pode pensar ou migrar para uma outra compulsão um pouquinho mais escondida, ou para um tiquezinho, ou até conter. Substitui, então. Mas quando ele está mais relaxado, ou quando ele está num ambiente onde ele não está sendo vigiado, aí o negócio degringola. Então você pode ter expressão variável, de acordo com o grau de estresse naquele ambiente, do grau de descompensação. Não é uma doença linear. Às vezes a pessoa fala, eu acho que isso não é toque, porque eu estou com ele, conheço ele e nunca vi ele fazer isso. Mas num grau mais exagerado, pessoa não controla, a pessoa não contém. Num grau grave, às vezes a pessoa é um toque ambulante. Às vezes a pessoa não consegue ficar uma hora sem ter uma compulsão. Outra coisa, Kátia, às vezes a manifestação compulsiva depende de um ambiente específico. A pessoa que checa, por exemplo, a porta da casa, ela só vai manifestar isso dentro de casa. Pode parecer uma pessoa normal em outro ambiente. Sim. Agora, o toque ele raramente vem sozinho. Sabe que é comum o toque, a pessoa já tem outros transtornos de ansiedade, já tem TAG, já tem pânico, a pessoa tem tics, a pessoa pode ter depressão. É a união, então, de vários transtornos psicológicos? O toque, às vezes, ele é só a ponta de um iceberg. Entendi. Na verdade, aquele comportamento repetitivo, às vezes, nem é o maior problema. Ele vem aliviar um outro problema, que é a dificuldade em lidar com o estresse. É alguém que tem uma dificuldade, ou que tem sempre uma percepção de que o mundo está imperfeito, está sujo, está assimétrico. Isso pode ser em algum grau culpa minha, ou eu posso fazer alguma coisa. Então deixa eu torná-lo simétrico, deixa eu melhorar essa entropia que a gente fala, deixa eu tornar as coisas mais limpas, mais purificadas. Isso é impossível.
porque a gente vive num mundo imperfeito. Então esse sofrimento às vezes demora 10, 15 anos para ter diagnóstico. Tudo isso? Hoje em dia o diagnóstico é cada vez mais tardio, é complicado. As pessoas vão tocando o barco com toque e às vezes só procuram um médico quando já estão com depressão. Agora imagina o sofrimento, né? Sofrimento para a pessoa e para quem convive com ela. Imagina verdade. você conviver com alguém que é dominado por um comportamento, que não escolhe o comportamento. Mas então você falar assim, por que você está de novo checando a porta? Ele sabe que aquilo é... E ele vai checar escondido de você, mas vai checar. Vai checar escondido ou vai ter uma tensão tão grande que não é aliviada por aquele comportamento. Então não adianta você culpar a droga, o cigarro, o álcool. Tem que entender o que levou a pessoa e qual é a válvula de escape que vai ter que ser introduzida. Por isso que é bem complexo, gente. A gente tem algumas perguntas, vamos ver a primeira delas, ó. Vanessa Rodrigues. Toque tem alguma relação com a depressão? Existe tratamento medicamentoso ou somente terapêutico? Duas perguntas absolutamente essenciais e excelentes, né? Existe relação com a depressão, tanto na fisiopatologia, estão relacionados à dopamina, à serotonina. Quem tem depressão tem um risco maior de toque. Quem tem toque, principalmente se não tratado, tem um risco muito maior de depressão. Em torno de 40% das pessoas que têm toque têm depressão associada durante a evolução. E o tratamento medicamentoso existe sim. São remédios específicos da classe dos antidepressivos. Para quadros mais graves a gente usa. Então são substâncias muito boas para quem tem transtorno e associado à terapia, que geralmente é psicoterapia. Tem uma terapia específica que é ótima para toque, que é a terapia cognitivo-comportamental. Não é aquela psicanálise clássica. Então a terapia cognitivo-comportamental associada ou não ao medicamento pode ser muito bom para quem tem toque. Então é uma doença que tem tratamento e alguns pacientes ficam até curados. Então, Vanessa, se você está sentindo que esses sintomas têm a ver com algo que você percebe que você faz, que você acha, que você pensa, busque uma ajuda médica. Conversar com o psiquiatra, conversar com o clínico de confiança, buscar um psicólogo. O psicólogo é fundamental ali para tentar fazer a pessoa reconhecer o sinal de ansiedade e mudar o padrão de resposta que não seja esse comportamento cíclico. Um beijo, Vanessa. Vamos ver mais um? Mais uma dúvida da Nilda. Já tive toque e consegui contornar a situação com remédios. Tenho medo de parar de tomar a medicação e voltar a sofrer de toque. Isso é possível? Isso é possível. Algumas pessoas têm uma tendência crônica, por ser uma doença biológica. Agora, o remédio é importante por no mínimo 6 meses a 1 ano. Tem pacientes que demoram mais. É importante você manter a confiança, porque às vezes demora até 3, 4 meses para o remédio fazer efeito. Né? Demora. Então, às vezes você começa a tomar remédio e fala assim, nossa, eu me sinto mal com o remédio e não melhorei nada. Às vezes até piora no começo. Tem que ter paciência, tem que estar ao lado de um médico de confiança, tem que ter uma equipe de psicólogo, psicologia, sempre ao lado do paciente. Se você muda o hábito de vida e entende a doença, sua chance de se livrar do remédio é maior. Mas alguns pacientes precisam de dose de manutenção. O psiquiatra, ele sabe a hora de tirar o remédio. Quando a pessoa já está 100%... Se dá para tirar, está fazendo atividade física, já está um tempo sem... E aí pode tentar. Se a pessoa tem falhas de retirada, às vezes a gente mantém uma dosezinha baixa. Eu tenho muito mais medo da doença do que do remédio. Às vezes a pessoa morre de medo e preconceito com remédios psiquiátricos, mas a gente tem que ter medo da doença. Do remédio não, E os remédios hoje em dia estão modernos, estão seguros. Para toque a gente tem pelo menos 5 a 6 opções de medicamento muito bons. Tem que tentar. E Nilda, se o seu caso for tomar medicação para a vida toda, ainda bem que tem medicação. Ainda bem que tem medicação, a ideia é que você porque fique bem, isso, né? E pelo que ela está falando, parece que ela está super bem, né? Ela até está respondendo a pergunta anterior, dizendo que ela tomou remédio e isso ajudou. Então, o remédio é um dos 3 pilares. Mudança do estilo de vida, terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia e medicamento. Um beijo, Nilda. Vamos ver mais uma? Estresse pode ocasionar o aparecimento de toque? Pergunta a Lisandra. Como eu falei, o toque ele precisa de um substrato biológico. Agora, o estresse, ele piora o toque. Quem tem toque tem uma dificuldade, uma inabilidade em lidar com o estresse. Aquilo pode tomar uma proporção um pouco catastrófica e a pessoa tem uma sensação de imediatismo que vai levar à compulsão. Então, o estresse, ele agrava o toque. Agora, qualquer pessoa estressada vai desenvolver toque? Não. Só quem tem genética para tal. Pode ser que outra pessoa desenvolva transtorno de ansiedade generalizado, ou depressão, ou insônia, ou gastrite. Agora, o estresse tem sim ligação direta na intensidade do sintoma, mas não é a causa única. Quer dizer, não é o estresse que vai causar o toque. Não é aquele que vai causar o toque, mas ele pode amplificar e nas fases de maior estresse o toque pode aparecer. Olha, você sabe que tem gente que tem uns medos tão absurdos que a gente chega a pensar, mas gente, será que isso é toque? O que será que uma pessoa num grau extremo de medo pode pensar? A gente tem um videozinho que a gente pegou da internet, vamos ver? Aí o doutor vai dizer pra gente. Olha o medo desse rapaz, gente. Deixa eu ficar quietinho, então. Aí, eu vou encostar lá e vou empurrar devagarzinho. Então tá bom, devagarzinho. Você tira a mão, então. Não vou assustar, eu vou trem. Relaxa.
Não, não dá não. Não dá não. Vai entrar, você não deixa. Vai dar. Olha, caramba. Um homem Aqui, desse. pô, tô suadinho. Deixa eu segurar então, segura essa música aí. Segura essa música e aplica de boa. Eu segurei ela aqui. Então vai, bicho, tá com ela na mão aqui, ó. Tá, mas não empurra de uma vez não. Vai devagarzinho, fica quieto. Tem que tirar a mão. Morre, não deixa, agora eu tirar a mão. Quando eu começar a aplicar, você tira. Aí esse picotar dói. Furar não dói não. Você ficar picotando machuca a sua pele aí. 3 picotadinhos que foi que você tira a mão daí, moço. Vamos, vai de boa. Eu vou deixar agora. Tem 25 anos com a aplicação, você tá... Eu vou deixar, agora eu vou deixar. Vou devagar, Francisco, devagar. Rapaz do céu! Moça, né? Não, eu vou dar um trem aqui, moço. Aqui minha mão, como é que tá? Não, fica quieto aí. Relaxa. Relaxa, mão. Não, vai machucando aí? Não tá machucando não, moço. Você não deixa, relaxa. Entrou, acabou, filho. Não dói, não. Relaxa, filho. Vamos. Então tá, vai de boa. Vai ter que ficar um supositório no seu Põe a corpo mão aí. não, põe a mão não. Peraí. Quieto com o corpo, fica o corpo quieto. Aí, eu acho, aplica esse aí. Tá doido aí? Peraí, Francisco, vai de boa, Francisco. Vai de boa, Francisco. De boa. Eu vou deixar ele embora. Ô, você tá doido, rapaz? Você tá Vai doido? mais do que tudo assim. Não, moço, você tira. Ué, Devagarzinho. não, eu dei uma vacilada aqui. Você vai empurrar o trem em mim, ué. Já tava certinho, já ia Tá? entrando. Já, não, então vai de boa, que eu vou deixar. Não, moço. Vai, eu vou deixar você quero, pôr devagarzinho. Eu vou deixar você pôr devagarzinho. Fica de boa. Olha o braço aí, ó. Ai, miserável! Ai, gamato! Ai, ô, Francisco! Ai! Nossa senhora, rapaz! Não, Ah, não, moço! Não, mano, você vacilou, rapaz do céu! Vamos pegar. Dói. Então, o que parece ser um momento divertido para muitos que assistem, eu acho que uma pessoa que chega num grau como esse de medo, não pode ser que tenha pensamentos também que sejam destrutivos, como é o toque, quer dizer, se eu tomo uma injeção eu posso morrer, posso ficar doente, isso vai doer, quer dizer, aqueles pensamentos que vêm à cabeça da pessoa o tempo inteiro. Isso, obviamente, não é um vídeo relacionado a toque, mas é um vídeo que fala um pouco disso que você falou, dessa amplificação da mente, né? A gente não sabe o que passa na cabeça dele, né? Às vezes pode achar que ele só tem covarde, medroso. Ou não, e né? É engraçado, você vê um homão desse tamanho, com medo de uma agulhinha, né? Agora, é interessante como nossa mente ela pode amplificar. Isso parece um quadro fóbico, né? Tem gente que tem fobia por insetos, tem gente que tem fobia de agulha, tem gente que tem fobia de altura, lugares fechados. Isso parece uma marca de ansiedade. Ele parece até um pouco ansioso, fala um pouquinho rápido. Agora, chama atenção. Olhando de fora, você não consegue entender. Mas dentro da mente dele pode haver, sim, um medo exagerado. E ele parece que escolhe a pior opção, né? Coloca devagarzinho, né? Quer dizer, isso não vai resolver absolutamente nada. Então, isso é um evento engraçado, mas que mostra, assim, como a nossa mente, ela tem uma capacidade de amplificar algumas situações. A tristeza pode ser amplificada pela depressão, como o medo, o pavor e o risco iminente de vida pode ser amplificado pela ansiedade. E o toque entra dentro dos transtornos de ansiedade, onde a pessoa realmente pode ter uma sensação exagerada de catástrofe, ou de alguma coisa ruim para ela ou para alguém próximo, e acabar, sim, modificando o seu comportamento para obter pelo menos um ligeiro alívio. E, gente, modifica a vida da pessoa e da família, isso, que é pior de tudo, não é só um. É a família inteira que acaba ficando doente junto, a família, né? a sociedade, o ambiente de trabalho. Então, sempre o ideal é que você controle o seu pensamento, que você controle o seu comportamento. E que você não seja dominado por ele. Não seja dominado por ele. Bom, vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Não trouxe o livro? Hoje eu não trouxe o livro, mas está no pena. site. Está no site www.leandroteles.com.br. Acesse, lá tem uns temas bem legais, uns textos bem colocadinhos, de uma forma fácil para a gente entender. Não é com uma linguagem médica, é para a gente leigo mesmo, perceber o quanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde, mas o quanto que é mais importante a gente perceber na gente alguns sintomas que são primordiais para a gente passar para o médico e ter um diagnóstico, principalmente em neurologia, né? Sem dúvida. A ideia do site, a ideia do livro também foi isso. Foi tentar armar um pouquinho o leigo com algumas situações para que ele busque o seu médico de confiança, para que ele busque o seu psicólogo, o seu nutricionista, seu educador físico, que a gente consiga promover mudanças de dentro para fora, perenes, duradouras. Todo mundo convidado a conhecer o site, coloquei o texto. Também no tá Facebook também a gente tem bastante texto, né? Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Lá a pessoa pode mandar alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão. No Instagram,
Neuro Leandro Teles, pra quem gosta de uma fotinha. Eu postei a nossa foto que a gente tirou aqui. Já postou? Postei. Vou depois retweetar. Dá uma valorizada. Vou dar... Sabe que eu te adoro? Olha, é tão bom, gente, porque a gente consegue aprender de uma forma tão mais fácil com o Dr. Leandro Teles, o quanto que é complexo a nossa mente, mas o quanto que a gente tem que, aos poucos, perceber cada sinal que ela passa pra gente. É isso que vai fazer também o diagnóstico ser mais preciso, porque médico não tem bola de cristal, se a gente não fala. Exatamente. Saber, se você procurar um médico com informação, sem dúvida muito você melhor, vai ter um diagnóstico. leandroteles.com.br, acesse o site. Se eu não lhe ver, mais muita paz, muita saúde, muita felicidade. Boas férias. Você também, viu? Até fevereiro. Fevereiro. Beijo. Beijo, obrigada.